O episódio dessa semana já vai começar, mas antes a gente tem um recado pra você. Quer participar do nosso programa? Escolhe um dos temas já gravados e envie o áudio pra gente, falando seu nome, sua idade e a sua opinião. Você pode enviar esse áudio através de qualquer uma das nossas redes sociais ou do nosso grupo do Telegram, Batata e Suas Fritas. A gente também pode te ajudar a enviar esse áudio lá no nosso grupo do Facebook, Alimente uma Batata. No post desse episódio vai ter link direto para ele. E só mais uma coisinha, agora você pode escutar o nosso podcast através do Deezer e do Spotify. Tem até sonoplastia. Não tá afinou, hein? Deu vontade de falar. You can! Vamos gravar, gente. Quando a gente começa, não tem apresentação nenhuma. O que a gente faz é só falar o nome. Então eu vou falar, eu sou Batata, vai Léo, lá. E juntos nós somos as meninas superpoderosas. O que a gente vai gravar? A gente vai gravar sobre transar. O que é transar? Porque uma vez nós estávamos conversando aqui, quando a gente gravou de masculinidade tóxica, e quase ninguém sabia responder o que era fazer sexo. Então o nosso programa 69, vamos falar sobre sexo. Adoro. Só que sexo de uma maneira diferente. Léo, se alguém quiser te xingar de hétero, qual é e-mail? Pra onde ele manda e-mail? podcast@cafofodobatata.com. Repita. podcast@cafofodobatata.com. E se ele quiser te xingar no Instagram? @batata e suas fritas. E no Facebook? Chega de xingar, né? Mas pode ser pelo Alimente uma Batata. Vai, vamos lá, eu sou Batata. Eu sou o Léo. Eu sou o Vinócius. Eu sou o Bruno. Eu sou o Pedro. E eu sou o Júnior. Batata e Suas Fritas. Vamos lá, o que a gente vai falar? O que é transar? O que é fazer sexo? Quem quer começar falando, opinando? O que é dar delícia. Mas o que é? O que é transar? Acho que a gente pode começar puxando o papo, pegando a definição que tem no dicionário, né? Tipo, eu dei uma olhada aqui no que é fazer sexo, transar, e ele diz que é um ato entre duas pessoas. Tipo- Vocês acham que essa definição tá correta? Pode ser mais pessoas. Será? Né? É pelo menos duas pessoas? É, acho Então, que sim. orgia não é? Não pode ser considerado sexo? Não, sexo é sexo, orgia é orgia, não. Mas Não, orgia orgia- não, tipo de Não, sexo. É, orgia é um tipo de A gente já sexo. chegou no ápice do programa logo no começo. Já vamos direto ao que vocês Vamos querem lá. saber. A palavra transar, pela etimologia, sei lá, a palavra transação. É uma operação entre Vem duas do pessoas. grego, Não, sei lá, não. Mas é uma coisa entre duas pessoas, elas estão trocando algo, uma tá oferecendo uma coisa que a outra quer, enfim, tem essa troca. Então, eu acho que a gente, não sei se a gente pode relacionar com alguma coisa de troca entre, não necessariamente duas pessoas, uma transação pode ocorrer entre mais de duas pessoas. E entre uma pessoa, eu tava me perguntando se masturbar é transar. Eu acho que não, tipo, eu não consideraria, pelo menos. Por quê? Porque, tipo, acho que na nossa cultura o transar envolve pelo menos duas pessoas. Eu acho que a ideia de transar, que é de se tem a transação, você não faz uma transação com você mesmo. Tipo, a menos que você esteja passando de um banco pro outro, né? Mas a ideia seria de uma pessoa e mais outras. Porque tem que ter a troca, né? E pra ter a troca você precisa de pelo menos duas pessoas. Masturbação, assim, é que tanto transar quanto masturbar, eles chegam num ponto igual, que é o gozo. E aí, tipo, são só modos diferentes com nomes diferentes, mas eles ainda têm a mesma finalidade. Mas transar e sexo é a mesma coisa. Fazer sexo ou transar é a mesma coisa. Aí depende da intenção que a pessoa tá usando a palavra, da cultura, da formação dela. Mas se a gente for pegar Popularmente o ato em si, é a falando. mesma coisa. Agora, eu posso
falar, fazer sexo com alguém e fazer amor. O objetivo sim. que eu falo é diferente, mas Tá, maneira de falar, mas acaba sendo o mesmo significado, fazer transar, envolvem coisas diferentes. Fazer amor é porque a gente fala que tem mais carinho, vai. Mas o ato em si, que vocês estão falando, é um só. Vamos sair um pouco do dicionário. Transar, fazer amor, fazer sexo, tudo isso popularmente, a gente tá falando da mesma coisa. Óbvio que a gente pode, dentro de cada palavra, olhar qual que é a etimologia, qual que era a ideia por trás quando a palavra veio pra indicar essa ideia. Quando a palavra veio pra indicar essa ideia. Mas, popularmente, hoje em dia, quando a gente fala, vamos fazer amor, vamos transar, a gente tá referindo mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que só muda a ideia, tipo, o que é coloquial e o que é mais formal. Tipo, dar uma fazer sexo é, tipo, o ato, mas de um jeito formal. Transar é mais, não é nem uma gíria, é o termo utilizado mais pelas pessoas pra representar o ato de uma forma mais, tipo, próxima com as pessoas. Você fala pra sua amiga, eu transei ontem. Você não fala, fiz sexo ontem. Você não fala. É estranho você falar, olha, ontem eu fiz sexo. Não, você fala, ontem eu transei. Né? Mas, é muito clínico, né? É muito clínico. Mas o que é transar? O que é fazer isso? Vejamos, é quando duas pessoas ou mais, pelo que a gente conversou, estão interessadas em explorar o corpo uma da outra a fim de causar prazer e receber prazer em troca? Eu acho que é uma boa definição, mas acaba se limitando à nossa ideia mais antiga e quadrada de sexo, né? Que precisa envolver o ato. Se eu fosse definir, eu diria que é uma troca de energia sexual, ou seja, com a intenção dessa exploração. Por exemplo, se a gente for falar de sexo virtual, o próprio nome já diz, já é um sexo, mas não necessariamente existe contato. Ou seja, você tem a intenção de explorar essa intimidade para um nível além da simples conversa, da simples relação de amizade, da simples relação informal. Então, acho que a intenção também conta. Mas tem que envolver mais de uma pessoa. Sim, em tese sim, porque senão aí vira masturbação, que aí é o outro conceito. Apesar deles terem a mesma finalidade de ter prazer, de dar prazer, é simplesmente essa ideia de você ter uma outra pessoa pra fazer isso. Então, se eu bater punheta, eu tô me masturbando. Sim. Eu não tô transando comigo. Eu não tô me acariciando, eu não tô me amando. O Léo acabou de falar, essa coisa da troca de energia. Você não troca energia com você mesmo. Você troca energia com outras pessoas. Mas com você mesmo também. Você tá gerando uma energia, uma intenção de um ato, de alguma coisa, e você mesmo tá recebendo aquilo. Seria um autossexo, talvez? Não sei. A gente tá criando conceitos. Enfim, essa porque é a gente ideia. Não vai falar que você está masturbando com outra pessoa. Pode. Olha, Você então, pode masturbar mas outra pessoa. você pode masturbar outra Broderagem. pessoa. Mas, no entanto... mas é aí que as definições ficam meio confusas, na verdade. Porque se você fala que sexo é um ato que você está explorando ter prazer com outra pessoa, e aí você fala que você está masturbando outra pessoa, então você está tirando o fato que isso é uma transa, ou que isso é um sexo. Então, tipo, isso não é sexo, se você falar assim. Vamos supor, a gente vai colocando nomes em cima de nomes e a gente vai alterando isso. Então, primeiro é bater punheta. Então, não, agora é masturbação. Você tá masturbando a pessoa ou você tá batendo uma punheta pra pessoa? Acho que dá na mesma, não? Não, por causa que se a gente tá definindo que masturbação é um ato próprio e sozinho, você não tá falando que a pessoa está masturbando a pessoa. Você tá batendo uma punheta pra pessoa. Masturbação é o sexo com a mão, gente. Eu travei aqui já. Se for pensar. Não, A masturbação é de um lado, o dedinho no outro, mas são sexos A que você faz com a problemática mão. do sexo é que a gente fica criando nomes e nomes e nomes, e a gente vai mudando o conceito deles, e a gente vai mudando o sentido deles pra quando é conveniente. E a gente vai reduzindo as complexidades do sexo pra uma coisa super linear e básica. Isso que acontece muito da gente ver. A gente não sabe definir agora. Masturbação, punheta. Então, pelo que eu entendi, a masturbação ela tá mais pra um ato do tipo, eu acariciar o pênis com a mão, né? E aí, seja o meu, seja o de outra pessoa. Ou a pepeca. Ou a pepeca. Ou pode masturbar o ânus? Pode. É um estímulo. Você pode masturbar até a orelha se você quiser. Então, Não, mas masturbação é um longe. estímulo num órgão de seu ou de outra pessoa. Pode ser, não sei. Qualquer porque- órgão que você consiga despertar uma eroticidade ali. E é por isso que eu falei da orelha brincando, mas tem gente Mas que se você... eu Só acho- que aí eu não sei se é masturbação porque você tá mexendo na orelha da pessoa. Mas aí, assim, a questão é, qual é o alcance? É prazer ou é uma ejaculação? Entendeu? É isso que vai complicar essa questão. Porque às vezes você pode ter prazer e não ter uma ejaculação. Se você tem que considerar que o seu prazer é uma ejaculação, então você está limitando as suas sensações de prazer. E aí, realmente fica complicado. Aí teria que ser só na punheta, né? A gente não poderia ser considerado masturbação pelo ânus. Aí eu acho que entra no que o Léo falou, né? Tipo, da gente voltar e tá preso a uma definição antiga de sexo, que tem que ter ejaculação, tem que ter penetração, senão não é sexo. Mas o sexo, ele pode ser muito além disso quando a gente parte da premissa que a transa é uma troca de energia sexual entre duas pessoas. E aí, tipo, isso é tão abrangente que você pode transar sem ejacular. Mas assim, eu entendo que o objetivo, no final das contas, é cada um ali atingir o máximo que você pode ter de prazer, que não necessariamente envolve o gozo, né? Então... A definição do dicionário de masturbação é
estímulo manual dos órgãos genitais que geralmente leva ao orgasmo. Então é um estímulo manual de órgãos genitais. Então não teria masturbação da orelha, por exemplo. Apesar dela dar prazer em algumas pessoas, né? Nem do ânus. Exato. Então, Mas aí a gente pode abrir uma outra aba falando o que é um órgão sexual. Não, é que aqui é genital. Genital. Mas enfim, a gente também tá querendo problematizar. Não, a gente só tá falando... Eu não acho que nem que é problematizar. Eu acho que é dissecar. Porque tem esse problema. Toda vez que a gente cria algo, a gente não disseca. No momento que a gente não disseca, a gente tenta analisar o que a gente tá fazendo. Se alguém comenta qualquer coisa, é problematização. E aí a gente nunca tenta compreender nada. A gente só fica aceitando as coisas como elas são. E aí isso cria frustrações, que é uma coisa que muitos pesquisadores falam. Você pega aquilo que eu comentei agora há pouco. Você tá pegando o objeto, você tá cortando as arestas deles que deixam ele complexa e simplificando. E aí a gente nunca fala sobre isso. Não tem um estudo sobre... não, tem estudos, claro, tem vários estudos. Mas a gente não se desenvolve nesse diálogo. Então a gente fica aí, qualquer coisa. Aí cada um tem sua definição, na sua bolha, aí foda-se. O importante é respeitar e cada um tem sua visão. Mas isso é muito simplista. E você, Júnior? Se tocar pra você é trepar, é transar, é fazer sexo? É que eu sinto que as palavras e tudo isso que a gente vai conversando sobre, de certa forma, tem os seus pontos e tudo mais, só que se a gente tenta categorizar o prazer não é uma coisa que a gente consegue pegar, sei lá, uma definição e falar, olha, se você seguir isso, você vai ter prazer. Se você seguir... Pessoas podem ter prazer de diversas formas. Então, a partir do momento em que a gente... Sei lá, não sei se o legal seria termos várias outras caixinhas pra isso, mas a partir do momento em que a gente tem um prazer que é individual e que a gente não consegue saber como a não ser estimulando, é só assim que a gente consegue entender como a gente tem o nosso prazer, como a gente consegue se estimular da melhor forma. Então, não sei se essa definição de se é muito individual, pra mim é tão particular que não chega a ser que uma definição mais genérica é ok. Porque não sei se a gente vai ter uma definição que consiga abranger todo mundo. Mas fazer sexo é ter prazer? Nem sempre. Nem sempre. Por que não? Então, essa que é a ideia. Faz sentido, né? Fazer sexo sem ter prazer. Eu acho que, da premissa que a gente tava estabelecendo, acho que tem que ter um prazer envolvido. E aí, tentando ao máximo desassociar de uma ejaculação. É prazer que seria o prazer da conexão com outra pessoa, do momento íntimo. Aí acho que a gente pode até puxar um outro papo do se eu não tenho intimidade, será que eu consigo fazer sexo? Mas é um momento íntimo mesmo. Você pode não ter intimidade pessoal com a pessoa, mas você tá lá com a pessoa. Não tem mais ninguém. Você não tá no público. Você tá num lugar fechado. É uma intimidade aquela situação, aquele momento. Então, em tese, sempre vai ser uma troca íntima. Se você tem, sei lá, na rua... Não, mas aí... Eu acho que eu não sei o que acontece aí. Eu não posso falar. É sexo? É um ato obsceno? Não é mesmo porque se envolve duas pessoas se acariciando, então é sexo. Agora, se a definição... de transar, ela tem que envolver duas ou mais pessoas, só o beijar ele já passa a ser uma transa? Ou não? Não. Por que não? Até porque tem prazer envolvido, né, no beijo. Se não tem que ser envolvido pipi, popô, pepeca, qualquer parte do corpo que você está dando prazer, está se tocando, ele vira uma transa. O beijo, assim, tudo bem, ele traz prazer. E ele é um dos atos iniciais para desenvolver pro sexo. No entanto, o beijo já tomou outras proporções e outros papéis. É um ato associado a carinho, né? Você mostra com beijo um carinho. Até que tem umas... eu já vejo muita família, dando selinho. Vamos supor. Não um beijo, mas é um tipo de beijo que a gente define que é beijo. Então tem o espectro do beijo, né? Quando você vai dar um tchau pro seu amigo, você beija na bochecha, se é alguém que você gosta, mas até com uma pessoa que normalmente você transaria, você pode dar um beijo diferente, se você tá num lugar que você só quer demonstrar um carinho, ou se você quer iniciar um ato sexual. Então, talvez beijar possa sim ser considerado sexo, se você tá num contexto de que aquilo tá sendo feito com aquela troca de energia que eventualmente vá ter o resultado do sexo. Se é mais dos estímulos. Não, é porque não deixa... Porque nós, homens, dependendo da pegada que você tá tendo ali, você fica molhado. É que você umedifica. Não só homens. Não, tô falando pra nós. É muito... É mais fácil a gente falar que nós somos homens. Mas a gente fica... A gente pode falar de uma maneira, sei lá, babado. Molhadozinho. Eu acredito que a mulher também, ela consiga chegar num
não sei, acho que talvez num orgasmo, se for uma pegada muito forte e ela tiver num ponto ali pra ela que seja o ponto, tipo, uma mulher, o beijo faz ela ter um orgasmo. Assim como um homem também, uma puta numa pegada faz ele ter ali um puta de um espasmo foda. Então eu não sei se não deixa de ser. Mas são coisas diferentes, porque se a gente for falar de orgasmo, existem várias coisas que podem levar a um orgasmo. Várias coisas. Inclusive, existe até a questão do estímulo intelectual, pode levar não só à atração, como levar a um orgasmo a pessoa, e não necessariamente a um ato sexual. Então, o orgasmo acho que já é uma conversa... não que seja a parte, mas acho que são caminhos paralelos. Sexo e orgasmo são coisas paralelas. Mas eles estão dentro do transar. Mas eles estão fora do transar? Então, em tese, sim. Eu tava lendo um texto chamado A Cidade Perversa, que é uma ideia sobre a pornografia atualmente e como as questões sexuais se misturam muito mais além do que o ato. Então, ele fala que tem 3 libidos. O libido de dominância, o dominus, uma coisa assim. E tem outros 2 libidos, um do saber e o libido prático do corpo. E a ideia é que você tem sensações de prazer com situações de dominância, vamos dizer assim. Você pode chegar a certos prazeres. Então, ele fala sobre essa distorção de prazer quando a pessoa começa a tomar atos, tipo, de dominância. Então, vamos supor, o cara que pega mais dinheiro pra ele e ele submete outras pessoas a fazer trabalhos piores. Ele tem um prazer nisso, entendeu? Então, começa a falar dessa distorção. Então, em tese, você pode ter prazer ou chegar num orgasmo, tipo, um orgasmo por poder, vamos dizer assim. Isso que eu ia falar, o sexo é muito associado ao poder, né? Quando você compra um objeto também, existe um certo prazer naquela aquisição que você teve, entendeu? Então, você fica tipo, nossa, que legal esse negócio que eu comprei. Fica tipo, Eu sou um pouco mais de biológicas, mas tem um texto que eu vou ver na internet, nem sei de onde que era, falando sobre uma pessoa que ela tinha uma determinada lesão cerebral ou determinado comportamento cerebral que ela tinha ataques epiléticos. Mas os ataques epiléticos dela eram uma hiperestimulação na área do prazer. Então, toda vez que ela tinha um ataque epilético, ela tinha um orgasmo. Só que isso não é sexo, ela não tá trocando energia com ninguém. Eu imagino que a gente não possa categorizar isso como sexo. Ah, não, isso não. Mas ela tava tendo um orgasmo, ela Mas tava tendo um pico de prazer, os músculos estavam contraindo. Eu acho que o orgasmo, eu parto do orgasmo de uma parte mais fisiológica, mais o comportamento dos músculos, a liberação dos neurotransmissores, esse tipo de coisa. Esse ponto que a gente tá conversando agora revela muito sobre como o nosso corpo, ele expõe o sexo, né? Então, tipo, no momento de prazer, aí seja um beijo, um toque, inevitavelmente, assim, não vou dizer que com certeza vai sempre ter uma ereção ou uma liberação de fluidos como uma preparação ali para uma penetração, né? Tanto no homem como na mulher. Então, acho que por mais que a gente esteja tentando abrangir o ato de fazer sexo a todo o corpo, né? Porque todo o corpo pode proporcionar prazer. No fim das contas, quando a gente olha ali pra genitália, ela tá sendo preparada, né? Tipo, aqueles estímulos estão preparando ela para o ato em si, que aí talvez seja meio estranho de falar, né? Porque a gente tá tentando desconstruir isso, mas acho que o corpo revela muito, né, pra gente. Tem muita coisa, tipo, o sexo não é só o corpo, é a mente. Muito do sexo é a mente. Então, se você tiver só a genitália, nada vai acontecer. Tem uma questão mental que já trabalha que aquilo é sexy, que aquilo vai te dar prazer. Então, você já fica, então a sua mente já começa a impulsionar esses sentidos, que é a libido, né? Por isso que essa linha começa a ficar meio complexa quando se trata de outras questões que as pessoas acham que não tem nada a ver com sexo, mas pode ter. Sim. E no final você fica de pau duro, porque é o que acontece com o seu corpo, né? Tipo, é uma forma de demonstrar isso. Credo. Isso entra até na questão dos... Que delícia. Porque isso entra na questão dos fetiches, né? Porque se fosse só corpo, a pessoa não precisaria totalmente dos fetiches, era só das encostar fantasias. e acontecia, né? Entendeu? Não, mas é a questão do você. sexo virtual mesmo. O sexo virtual você não tem... Voltando. Mexe muito com a mente, né? A gente tinha falado que o sexo ele tem que envolver 2 pessoas. O sexo virtual ele envolve 2 pessoas ou mais, né? Então a gente pode tratar como um tipo de sexo. Com certeza. A masturbação, então a gente não pode tratar como um tipo de sexo. Segundo a nossa definição desse podcast, desse grupo, não. Pronto. Olha, o que a gente pode fazer pra melhorar? Vamos dizer que sexo é uma bolha que envolve várias coisas. Vários componentes. Tá. Masturbação é um tipo de sexo pessoal de você com você. Transar é um ato com mais de uma pessoa. A gente pode fazer isso, então. O sexo é uma sexual bolha. É uma coisa, transar é outra. Isso. Não, sexo é essa bolha. E dentro dessa bolha de sexo tem o sexo sozinho, que é a masturbação. Temos o sexo com mais de uma pessoa, que é o transar. E aí as outras vertentes, os componentes que envolvem, que aí vai ter beijar, vai ter não sei o quê. E tem até, inclusive, sexo
oral, né, gente? Oral... Não, desculpa. Tava sexo pensando verbal. nisso. Queria, né? Não, sexo verbal, né, gente? Não só o sexo virtual, como o sexo verbal. Não sei se todo mundo passa por isso, mas não é uma delícia. Às vezes você tá num lugar que você não pode fazer e você falar sobre isso com a pessoa com quem você quer fazer. O telesexo. É um estímulo É isso. uma delícia. Não, eu tô falando com alguém com quem você está. Não, eu sei, mas eu estou querendo dizer, é um telesexo. É um sexo por telefone, um telesexo. É isso que tá querendo dizer. Não Não, Ou necessariamente. só verbalmente. Olha, Não, por exemplo, não, Mas é ao vivo, eu tô né? falando Coisa com alguém que dá com quem muito- você tem... Desculpa, só tô querendo dizer com alguém com quem você tem intimidade. Eu sei, mas você tá falando Você tem uma pessoalmente, conexão, você tá só de conversar. É. Só de conversar você entende que aquilo também é um sexo. Lógico. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Isso é uma interação, é uma troca e isso excita pra caralho. Tipo uma entendeu? narração. Do que eu vou fazer com você. Você cria mentalmente a situação do sexo. E você tem prazer nisso. Tem, lógico. A área do cérebro é estimulada da mesma forma, principalmente no homem, que o homem é muito visual e funciona muito dessa forma, o cérebro masculino. Eu acho que esse assunto me fez pensar em uma coisa que pode até bagunçar mais essas desconstruções, que é a questão do fetiche e do voyeur. Então, tipo assim, imagina aí uma situação que você tem um casal que tá transando e tem uma terceira pessoa que tá olhando. Tipo, essa terceira pessoa, a gente poderia considerar que ela tá trocando energias com esse casal de alguma forma? Será que os três estão fazendo sexo? Será que só faz sexo se o casal tiver ciente de que ele tá trocando energia e a outra pessoa tá se masturbando? Enfim, acho que esse fetiche pode abrir ainda mais o leque de possibilidade de como a gente considera e define sexo, né? Eu acho isso importante porque, na minha visão, eu consigo super considerar isso como sexo a pessoa de voyeur. Claro que com sentido, tá? Eu acho que seria muito bizarro a pessoa olhando e o casal não sabendo. Se a pessoa tá escondida, não tá tendo uma troca de energia, porque é que a gente tá falando da intimidade. A partir do momento que você sabe que a pessoa tá ali, foi consentido, você permitiu que ela entrasse na sua intimidade e isso muda a situação. Se a pessoa tá escondida, você É não só permitiu creepy. nada. Não, e isso, pra quem tá sendo assistido, também é excitante. Ela tá naquela situação porque ela quer ser assistida. É o exibicionismo. Exatamente. Isso também é uma troca, né? E... Esse negócio do voyeur, vem aquilo que eu falei do libido do saber, que a pessoa sabe o que está acontecendo ou o que vai acontecer, e isso traz um prazer pra ela. Que é a mesma coisa que a gente, não sei se é quem já viu sobre hipermídia, quando você tá estudando, quando você clica em alguma coisa, te leva a um outro link. Existe um prazer nisso. E, tipo, por causa dessa sensação de prazer, que você sabe se o site é bom ou não, na verdade. Se ele estiver bem linkado e ele tá respondendo bem, você tem um prazer nisso. Aí por isso você gosta. Aí, esse site é bom, porque eu clico aqui e vai naquilo. Então isso já te dá aquela sensação, nossa, isso é legal. É por isso que quando tem jogos viciantes, sabe que o jogo é bom, que você tá viciado, quando ele dá aquela resposta que você tá esperando, e aí isso é prazeroso. Por isso que a gente fica lá, a gente fala, nossa, cara, isso é tudo que eu queria. Pornô é voyeurismo? Não. Por que não? Eu acho comodismo. Porque o pornô, quando você tá vendo pornô e realmente é um vídeo, enfim, qualquer coisa, você não tá trocando energia com aquelas pessoas, eles não consentiram você estar na intimidade delas, você tá usando aquela informação pra se masturbar, de alguma forma. Mas você não tá assistindo pessoas fazendo sexo? Sim. Só que não tá você presente. Você não tá trocando energia com elas. Você tá. Seria na Já ideia... terminaram faz tempo. Você pode achar que não. Segundo a ideia, Você tá. segundo a ideia de espaço-tempo, elas ainda estão fazendo sexo. Física quântica, física quântica. No sexo virtual, realmente, os corpos estão separados, mas você tá trocando energia com a pessoa, você tá se dedicando uma pela outra. Sim. Num pornô, não. Aquilo foi produzido em grande escala, você tá usando aquilo pra se masturbar, você nem viu a pessoa, não conhece ela, não está na intimidade dela e ela não está na sua. Mas a gente tá definindo que na bolha do sexo existe a masturbação. Sim. Então isso seria masturbação, no entanto, sexo, mas com você ainda, sozinho. Sim, Porque você sim. não tem interação com as outras pessoas. E não é voyeurismo. E não é voyeurismo, porque voyeurismo tem aquela coisa do ao vivo, eu acho. Tem que ser ao vivo. Tem que ser ao vivo, pelo que eu Porque sei. o ato é o mesmo. Apesar de ser o mesmo, se você perguntar pra gente de voyeurismo, se elas vão preferir ao vivo ou pornô, elas vão falar ao vivo, porque eles querem ter a sensação de daquilo estar ali na frente acontecendo. deles. Eles tipo sentir o cheiro deles. Mas será que isso não é um espectro? Não tá se dentro for do assim, espectro qualquer do pessoa que voyeurismo? consome pornô é voyeurista. Então, será que não é um espectro isso? Porque a gente não tá falando de voyeurismo ocasional, tipo, entrar uma vez quando tá com vontade. A gente tá falando de pessoas que têm esse hábito, esse costume, De e só assistir outras transando. só sentem prazer com a masturbação vendo um pornô. Isso é fato. Existe uma condição, assim. Eu- Será que não é um espectro isso?
Pode ser, eu até entendo, você tem um ponto super razoável, mas é que eu não vou saber. Você não vai saber responder. Não, mas aqui a gente sabe de porra nenhuma. Mas, eu nem sei o que argumentar. Pode ser. Não sei se existe espectros do voyeurismo. É um bom questionamento. Eu acho que isso adiciona à equação 2 fatores, né? Tipo, a questão da consciência e a questão do tempo. Talvez pra ser sexo, as pessoas elas têm que estar trocando aquela energia ao mesmo tempo. Não adianta gravar e mandar pra você ver depois como num pornô. E ao mesmo tempo acho que tem um fator consciência que é tipo, a outra pessoa tá consciente que tá tendo aquela troca. Porque tipo, e com quem você tá trocando, né? Coisa que o pornô não permite, mas o sexo virtual permite, né? Tipo, 2 pessoas ali com uma videochamada, elas estão conscientes do ato, eles estão trocando energia ao mesmo tempo. Então acho que talvez isso caracterize mais sexo do que assistir um pornô. Mas... Tá, a parte do consentimento, ok, mas a parte que você falou do tempo, então se um casal, enfim, 2 pessoas ficam mandando fotos e vídeos um pro outro, e eles ficam vendo aquilo não necessariamente na hora, talvez mais tarde. Isso não é considerado sexo entre as duas? Eu acho que não. Eu diria que é mais uma forma de você estimular outra pessoa. Eu falaria que é um sexo virtual. Pra mim é um sexo virtual. Eu falaria que é masturbação com ideias, tipo, Então eu vou fazer uma videochamada, mas minha internet tá muito ruim. Eu vou gravar aqui e vou te mandar. Segundos. Não é mais sexo. Não, calma, não, mas aí não tem nada a ver, porque a pessoa está no ato dela tá na chamada, né? Você tá falando que é só pra depois, uma imagem travada, são incentivos visuais. É outra situação. Se tudo bem, a pessoa está lá, ela tá mandando na hora, você tá mandando na hora, as duas estão ainda conversando e fazendo, existe uma sincronicidade nisso. Agora, se você a pessoa tá dormindo, você tá olhando as fotos dela, a pessoa não tá lá. São 2 coisas diferentes. Duas coisas diferentes. Acho que isso até abre a discussão pra um papo até um pouco mais pesado. Tipo, estupro é sexo? Tipo, a outra pessoa, ela não tá consciente, ela não consente. A gente pode considerar como sexo? Não, uma violação. Tipo, entra em um outro estado. Porque é 2 pessoas ou mais, mas total consentido. É um ato íntimo, mas pra intimidade precisa ter um momento que, tipo, vocês estão todos satisfeitos e vocês estão, tipo, topando aquilo. Senão é só violência. Houve sexo ali, sem consentimento. Um ato sexual, mas houve um ato sexual. Sem consentimento, que é um estupro. Talvez seja a forma que a gente fala, é um ato sexual não consentido. Mas se a gente for pegar a etiologia, o que a gente tá discutindo aqui do que é sexo, talvez a gente veja que não faz parte dessa bolha que a gente tá estabelecendo. Seja só uma agressão física mesmo. Porque a pessoa uma delas vai ter prazer, a outra não. Então, eu acho que não deixa de ser um ato sexual pra pessoa que teve prazer totalmente errado, mas ela não entra na bolha da parte de sexo onde a gente entende que sexo é algo bom. É meio complexo. Se a gente pega a palavra sexualidade, não a palavra sexo, sexualidade, pelo que eu entendi pelo menos, é você entender as diferenças de você e do resto do mundo. Então você entender que existem outras culturas, que existem pessoas de outras raças, que existem pessoas que vivem outras realidades sociais, enfim. Isso tudo é sexualidade. E então no momento que tem um estupro, você não tá exatamente respeitando os limites, as diferenças que existem entre você e outra pessoa. Você não tá... Quando você vai ter um sexo com alguém, você vê o que você gosta, o que outra pessoa gosta, qual é o limite de cada uma, como que você faz alguma coisa de uma forma que seja prazerosa pras duas. Então a sexualidade gera o sexo. No caso de um estupro, não. Você não tá vendo qual que é o seu limite ou da outra pessoa e encontrando algo em comum. Eu acho que talvez pra pessoa que cometeu o crime, talvez pra ele seja. Pra quem cometeu o crime. Mas eu acho que talvez pra ele entenda, porque eu acho que ele faz com consentimento de que ele está transando. Pode ser. Ele não faz só, acho que eu não sei se ele só faz com consentimento de aquilo, o entendimento de que aquilo é errado. Eu acho que talvez ele faça por ele ser um escroto ou um escroto. Não, ele sabe que é errado. Ele sabe que é errado, mas talvez na cabeça dele, eu acho que ele entenda que aquilo é sexo. Porque aí já entra na relação de poder, né? O estupro tá muito vinculado a essa questão do poder, né? Exatamente. Sim. Mas aí a questão sexo, já que precisa de mais de uma pessoa pra ser consentido como uma ideia de sexo, então talvez a visão subjetiva da pessoa não realmente importe. Então, tipo, se pra ele foi sexo e pra outra pessoa não. Só pode então ser não se for ali se for algo entendido por todas as partes que participaram. Sim, porque no final das contas, se a gente tá... Tudo bem, masturbação é masturbação, mas aí você tá sozinho. Eu entendi. Então a gente não pode tratar que aquilo é
sexo, aquilo é um crime. Aquilo é um crime. Porque... Isso que você falou sobre entendimento de todas as partes é muito legal. Por exemplo, pedofilia. Quando isso acontece, é um estupro. Pode não deixa de ser um ser estupro. que a criança tenha prazer, mas ainda assim ela não tem o entendimento do que está acontecendo. E é por isso que aquilo não tá errado, aquilo é um estupro, violação. é uma violação do mesmo jeito. Porque mesmo que a pessoa tenha prazer, não haja aquela agressão física que machuque, ou machuque, enfim, ela não tem consciência, segundo o que a lei define dos 18 anos, pra entender tudo o que significa naquilo. Que seria o caso da Lolita, tá, né? Que a gente tem esse negócio do livro, da sensualidade. Não, mas aí é uma questão diferente já. Não, tem uma da provocação, mas não teve uma parte do livro, pode ser que eu já esteja brisando essa parte. Não teve uma parte que ela tá descobrindo sexualmente, ela nem sabe. Mas enfim, não, é outra visão. Questão, não, outra questão total. Mas... Já entra no aspecto mais antropológico e mais, enfim. Tá bom. Só que pra concluir, a gente tá falando sobre as duas partes gostarem, a gente falou sobre estupro, pedofilia, enfim, e sobre as duas partes gostarem. E quando você tá fazendo sexo com alguém, você tá, enfim, sendo estimulando a pessoa, mas você não tem prazer nisso. Quando o motivo que tá levando você àquilo... Bom, vou exemplificar pra ver se fica um pouco mais claro. Quando a pessoa faz aquilo por dinheiro, ou por ameaça, ou pra aquisição de alguma coisa, e ela não tem prazer físico, ela pode até ter uma repulsa por aquela outra pessoa, mas ela faz aquilo por um objetivo secundário. Um ótimo ponto isso, né? Porque aí entra tanto no ponto da garota, do garoto de programa, quanto no ponto do ator e da atriz pornô, né? Até que ponto aquilo é sexo mesmo. É um ato enfim. sexual. É. Porque ele está, por mais que possa estar sendo babaca de falar isso, não sei, me corrijam, tá? A partir do momento que eu estou usando o meu corpo, estou vendendo, eu não estou também autorizando isso? Totalmente. Sim, óbvio. é consentido. Mas vamos pensar, por exemplo, uma garota de programa e ela precisa fazer o dinheiro e ela eventualmente se permite, ela consente fazer sexo com pessoas com quem ela não sente atração sexual. No entanto, é quase sem opção. Se ela precisa do emprego, se ela não tá conseguindo nada e ela viu essa como única vertente, é uma permissão, não tão permissão, no sentido que, tipo, eu preciso fazer isso pra ganhar dinheiro, sobreviver e comer. Então, mas eu considero isso como sexo pela minha visão, porque, assim, ela está entrando naquela situação, naquele momento de intimidade, com a consciência e a intenção de trocar uma energia sexual. Ela não está lá pra sentar no sofá e ficar conversando com a pessoa. Ela sabe que ela vai ter um ato sexual, então ela tá com a intenção dela naquilo. A partir do momento que ela tá com a intenção dela naquilo, ela tá fazendo sexo. Independente de ter prazer ou não. Aí são coisas diferentes, que é aquilo que a gente falou no começo. Ter prazer e fazer sexo são coisas que não necessariamente estão vinculadas. Eu penso não se ela não tá fazendo serviços sexuais, no sentido que, tipo, por ela não ser uma coisa... É uma ideia consentida, vamos dizer assim, entre aspas, mas que ela tem essa obrigação de fazer, mas ela não tá tendo prazer. Então, não tem uma vontade de estar ali. Eu sinto que é como, tipo, às vezes ato sexual não necessariamente vai ser sexo, vai ser um estímulo de masturbação da pessoa, assim, vamos dizer assim, ela vai usar você pra aquilo. Eu não sei dizer. Esse é realmente complexo. Como a boneca inflável não é sexo? Não. A ideia de gravar essas coisas assim é realmente porque não tem o que dizer. Não tem definição nenhuma, cara. Filosofia de boteco nunca levou a uma conclusão. Ele já viu aqui algumas vezes, começaram a me xingar aqui. Falar que eu era filha da puta, que eu tava fazendo... Porque eu vou pegando, eu vou perguntando fora da bolha, né? Não, esse tem que pensar, extremamente... Né? Não, esse é extremamente complexo. Tipo... E o que é perder a virgindade? Eu acho que virgindade é uma construção social que a gente faz, né? Porque, tipo, virgindade no sentido mais amplo é, tipo, você nunca ter feito uma coisa e ter tido a sua primeira experiência. Isso vale pra qualquer coisa. Mas quando a gente fala virgindade, a gente, logo de cara, tipo assim, a primeira coisa que você pensa é relacionada a sexo, porque essa construção social é muito forte. Tá, e o que é perder a virgindade relacionado a sexo? Eu acho que é quando você passa aquela barreira, começa a adentrar na barreira do prazer, né? Você começa essa iniciação. Então você tem a sua primeira experiência... Com mais alguém. Sim, porque eu considero, por exemplo, masturbação é uma questão de descoberta. Você está descobrindo o seu corpo. E você não precisa de outra pessoa para poder se descobrir. Mas a questão da virgindade é quando você abre essa barreira e traz outra pessoa ou outras pessoas para aquilo. Para um ato. Para aquele ato de prazer que você tem. Descobre o seu prazer com outra pessoa, como é ter um prazer com outra pessoa. Isso é perder a virgindade. Você sozinho e agora você vai... Vamos lá. Porque eu acho que a ideia da virgindade é você tá com uma coisa que é um desconhecido. Uma ideia aquela situação é uma desconhecida completamente. Você não tem nenhuma experiência. Assim que você entra nela.
e você faz algo, você adquire uma certa experiência. Fala, ok, então tem essas possibilidades, então é isso que acontece. Então, você perde a virginidade no momento que você ganha conhecimento sobre essa situação. No entanto, é o que o Bruno falou, é simplesmente uma coisa muito cultural inventada, que é a gente... Fazer algo que você nunca fez. Eles simplesmente deram um nome pra isso e quiseram, claramente, focar nisso como o sexo, por causa das mulheres. Mas perder a virgindade é importante pra pessoa? Não. Não é significativo, não é impactante, não é impactante. Não, nisso sim. Se é impactante pra pessoa, mas pelo peso cultural que aquilo carrega. Exatamente. Todo mundo aqui é homem, ninguém aqui é mulher, e obviamente que a gente não sente esse peso tanto quanto elas. Até porque elas têm uma coisa física ali, que é o ímen que estoure, meu Deus. E tinha até médico que fazia exame pra ver se o ímen estava intacto, pra questões de casamento, enfim. E tem toda uma cobrança de que se os homens transam, meu Deus, que ótimo. Uma mulher transou, isso pode ser até negativo na visão que ela vai ter. Mas o ímen pode se romper na masturbação, pode se romper num exercício, uma atividade física, e pode ter um ato sexual e não romper também. E hoje em dia tem até cirurgia de reconstrução. Exatamente. Que a Gretchen já fez, acho que 2 vezes. Mas eu romantizei bastante a minha primeira vez. E eu ainda separei pra primeira vez que foi sem penetração e a primeira vez com penetração. Eu perdi há 2 anos e eu fui adiando, não porque eu não tinha outras pessoas com quem realizar o ato, tinha até, mas eu não queria que fosse uma coisa banal. E eu não queria que fosse uma coisa banal com muita consciência de que isso era muito peso era muita carga cultural. Tipo, era uma coisa que estavam jogando ali, muito filme da Disney, não sei, mas que tava jogando isso pra mim. Eu sei que não era uma coisa muito saudável, até porque eu estava tratando do meu corpo, então não creio que seja uma coisa negativa, uma coisa que eu precisava ter segurado por tanto tempo. Eu acho que se me perguntarem o que é perder a virgindade, eu iria definir como você ter a sua penetração pela primeira vez, que eu vou muito da construção social, né, que a gente vem comentando. Então, se não teve a penetração, ainda não perdeu a virgindade. Se eu concordo inteiramente com isso, não concordo, mas tipo assim, o conceito mais básico assim de tipo para determinar se sim ou não, eu partiria daí. Pipi no popô, pepeca no pipi. Exato. E BV? BV aí já é uma modernidade, né? Coisa de jovem. BV é aquele besteirol Não, na minha época da escola já tinha BV, gente. Não, imagina. Já tinha BV, eu também tinha BV. Mas a questão é aquele besteirol das crianças que sabem que existe essas coisas de adulto e é a sua entrada para o mundo dos adultos. Mas você não sei como é hoje, mas... eles são bem mais rápidos. Hoje, no começo de 90, você era o escroto se você fosse virgem de boca e depois você passa a ser um escroto se você ainda não tivesse comido uma pepeca. Porque não podia falar que comia popô, né? Então, você era um babaca, cara. Você era um lixo. Então, eu não sei como deve estar isso. Eu acho que deve estar muito engraçada essa situação com os jovens. Eu não sei se hoje tem essa... Eu acho que tem a sua cobrança, mas eu não sei se ainda rola essas paradas de escrotização, de boca virgem. Eu acho que menos, deve rolar ainda, mas acho que menos, porque é engraçado que agora eles são muito mais expostos a programas de pessoas que dão opiniões, vamos dizer, os youtubers. E a outros tipos de coisas que não são mais a TV, que é controlado. Então na TV nunca teria nada disso, mas algum youtuber provavelmente pode ter falado. Eles podem ter caído em algum vídeo relacionado a esse tipo de assunto. Então eles estão muito mais expostos a esse tipo de coisa agora. Então eu acho que eles, dependendo do que eles estiverem assistindo, eles podem estar mais avançados ou menos avançados em relação a isso. Isso vai variar bastante. Agora deve estar meio inconsistente. Na nossa época era todo mundo bestão. Todo mundo bestão com esse negócio de bebê. Era a mesma fonte da informação pra todo mundo. Exatamente, era a mesma fonte da informação. E a gente só tinha isso pra se apoiar, todo mundo se apoiou nisso. Agora, tem tantas fontes de informação, eu não faço a menor ideia. Tanto é que... ideia também. Gente, eu trabalho com criança e criança de 8, 9 anos já tá sabendo muita coisa. Deixa eu falar uma coisa de virgindade. Antes. Cara, a gente não quer saber da mulher que você comeu, velho. Tá bom. Eu queria até levantar a bola se a primeira experiência sexual da pessoa define o comportamento sexual dela pela vida, ou pelo menos por boa parte dos anos dela, assim. Eu acredito que sim. Até quando a gente tem essa construção mais romântica da perda da virgindade, a gente tem uma tendência a selecionar parceiros, enfim. Uma criança ou um adolescente que sofre uma violação, ela tem uma tendência a desenhar e conduzir a vida sexual dela de uma maneira totalmente diferente da minha, por exemplo. A minha opinião é que sim, que a primeira experiência sexual define como ela vai conduzir a vida sexual dela. Eu acho que
depende de como foi essa questão da sua primeira vez sexual. Violação sexual, eu acho que ela totalmente define como vai ser a sua vida sexual. Muitas vezes você pode até não querer ter mais por causa disso. Tem medo. Agora, se a primeira vez foi ruim... Se a primeira vez for ruim, eu vou demorar muito tempo pra fazer de novo. Se a primeira vez for bom, eu vou querer de novo amanhã. Isso é relevante. Não, eu digo assim, em geral. Mas e se a sua primeira vez foi com mulher, sendo que você não gostava de mulher? Significa o que pra você? E mas aí você tá vendo de uma coisa da sociedade, levou você aquilo, você não queria se aceitar como gay, e aí você tentou experimentar isso. Mas isso pode me conduzir a não querer fazer sexo porque eu não gostei e eu não percebi na hora que eu não gostei porque eu não tava fazendo com a pessoa do mesmo sexo? Totalmente. Talvez. É que assim, isso vai... São muitas variáveis. São tantas variáveis porque isso vai depender da personalidade da pessoa, como ela absorve problemas, como ela lida com problemas. Então tem uma infinidade. Tipo, vamos supor, transou com uma mulher primeiro, foi ruim. Você pode nunca mais querer transar. Ou você pode querer transar loucamente com um homem depois porque, nossa, não era isso. Você pode ter uma primeira transa ruim. Ok, vou tentar de novo pra melhorar. Ou você pode ter uma transa e falar, nossa, cruz credo, nunca mais esse negócio. Mas assim, a gente tá falando com a nossa visão, nossa cabeça de hoje. Será que a gente pensava assim com 14, 15 anos? Entendeu? É isso que eu quero dizer. Ah, tá. Com 14, 15 anos era tudo uau. Exatamente. Será que é uma primeira vez ruim, quando eu tenho lá essa idade, eu vou realmente pensar, a próxima pode ser boa? Mas acho que vai ou eu vou demorar, eu vou me sentir... Então, é isso que eu quero dizer. Será que eu não vou me sentir inseguro de, putz, pra rolar de novo vai ter que estar muito... Entendeu? Mas eu acho que vai da época que você tá, não da sua idade, da época do tempo que você está vivendo. Transar com 14 anos hoje não é a mesma coisa que transar com 14 anos quando eu e você transamos, não juntos. Spoilers. Eu com 14 anos eu era forçado a ter que transar com uma mulher. Eu fui para um puteiro. A menina não teve penetração. Durou 2 minutos, o resto do tempo a gente ficou rindo, conversando. Isso é muito fofo, Batata. Entendeu? Falando merda, sabe? Tipo, e aquilo teria que ser a minha primeira experiência sexual. Aquilo não me definiu. Só que eu só fui conseguir ter realmente uma experiência sexual que eu quis com 19 anos. Porque foi uma época onde eu conseguia fazer algo com alguém do mesmo sexo porque era o que eu queria. Aquilo me definiu? Foi uma bosta. Aquilo não me definiu sexualmente como de eu querer ou não querer fazer mais. É óbvio que eu quis fazer mais. Eu quis ver como é que eram mais coisas, entendeu? Agora, eu acho que ela só te define pra completa mesmo, cara. Se ela não foi um estupro, ou se você também não quer evoluir. Não, mas eu não falei... a minha pergunta no começo nunca foi completa a vida inteira. Sempre foi assim, durante um período, durante um tempo, se isso vai definir como ela vai conduzir as próximas... Eu acho que vai na sua cabeça. Eu acho que define, é importante, pesa, mas a gente tem que lembrar que a nossa única experiência sexual, mesmo... A gente é virgem. A nossa experiência sexual não é apenas o sexo que a gente tem. Tem todo o conceito de sexo pela sociedade, de que sexo é uma coisa que não pode falar e sexo é bom. Então, eu tive minha primeira vez e foi ruim. Talvez eu não queira ter tão cedo de novo, porque foi uma experiência ruim. Talvez eu queira fazer o mais rápido possível. Porque se todo mundo fala que sexo é bom e eu tive e foi ruim, não, deve ter tido alguma coisa errada, deixa eu tentar de novo. Então, nossa percepção, nossa ideia, nosso conceito de sexo não é só pelas nossas experiências. Vem desde antes de tudo que falam pra gente, tudo que a gente aprende, tudo que passam pra gente. Então, isso que você falou pesa, realmente. Você pode querer ficar um tempo sem fazer, mas mesmo que você fique durante um ano sem transar, você vai ouvir pessoas falando sobre sexo, você eventualmente vai pensar sobre isso. Isso também pode fazer você voltar ou não. E eu acho que isso, pensando com cabeça de homem, talvez pra mulher seja um pouco mais complexo. Se for algo que machucou, foi uma bosta, ela se sentiu desconfortável, não trouxe tesão nenhum pra ela, não teve orgasmo, não teve nada, eu acho que talvez pra ela seja mais complicado. Pro homem... É que o homem tem a questão ativo, tem que fazer, pro homem ativo, eu acho que ele é muito mais fácil de ele fazer um próximo do que pra quem explora mais o lado de dar o bumbum. Não gosto de falar os palavras. Sim, mas é isso mesmo. Eu não quero ser escroto, entendeu? Faz total sentido. Mas, entendeu? Eu acho que é mais fácil pra quem só penetra do que pra quem é penetrado. Eu acho que é muito do autoconhecimento que você tem, da bagagem que você vai tendo, pensando lá nos jovens que hoje em dia têm muito mais acesso à informação do que a gente tinha antes. Eles sabem que eles precisam se conhecer antes, que eles precisam, e mesmo que a experiência seja negativa, que não seja tão boa, eles não precisam depender de uma outra pessoa para ter prazer. Isso também acontecia muito, por exemplo, com as mulheres. A gente tem uma carga cultural de mães e amigas e pessoas que são bem próximas, e não é uma questão de tempo muito, muito longínqua, de que a mulher, tipo, não era questionada a saber se ela tinha prazer ou não.
Então... Ela é recriminada quando ela queria sentir prazer, era até o contrário. Né? Exatamente. Então, a partir do momento que a gente tem mais informação, isso eu tô pensando hoje em dia, se você tem uma experiência não tão boa, você não sei se isso te deixa com esse bode na cabeça de não querer tentar mais, de não querer fazer mais, mas se você vai tendo esse autoconhecimento do que te dá prazer, do que te dá mais prazer, da forma de conduzir, não creio que isso vai influenciar. Eu acho engraçado que é, 2019 e eu vejo só mais agora esses temas sendo abordados de, descoberta do que te dá prazer. Pô, teve aquela série Sex Education, que é, tem poucas séries que falam da mulher descobrindo prazer na masturbação, e eles foram uma das séries, entendeu? E é engraçado, 2019, e a gente tá vendo sobre voltar a conhecer o sexo, porque é voltar, né? Se você parar e estuda a história e vê os romanos, as pessoas que adoravam Bacchus e os bacanais, eles deveriam ter um puta conhecimento sobre sexo, que foi tudo literalmente apagado, porque a gente entrou numa era de repressão sexual, e agora a gente tá voltando. Que é a cultura judaico-cristã que dominou e agora, mundo, só agora a gente tá voltando a respeitar nossas liberdades sexuais, e a gente tá todo mundo meio surtando. Sim. Quais são as formas de fazer sexo? O que envolve fazer sexo? Porque a gente foi educado que era penetração. Hoje a gente sabe o que não é só isso. O que mais envolve a troca de energia, mas ali pessoalmente? Se a gente for pelas palavras, existe o sexo oral, existe o sexo anal, que não seria, né, um genital, existe, sei lá, o sexo verbal, virtual, deixa eu ver, não lembro de mais alguém lembra? Eu até tinha perguntado pro Júnior, que eu vi no grupo lá do Queer Geek, eu vi alguém falando... por isso que eu sou guinage, é isso que fala? Guine. Guine. Eu nunca tinha escutado... Eu não vi alguém chamando alguém de Guine, é muito íntimo. Oi, Guine! Não, alguém falou isso. Nós somos Guinis. Alguém falou isso lá e eu realmente nunca tinha escutado essa palavra. É verdade? E eu não... por isso que eu virei Guine? Guine. E eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu até falei pra ele que eu até ia perguntar se alguém soubesse explicar o que é isso. Porque quando eu fui pesquisar, se fala muito do que é o sexo lésbico. Porque não tem pinto. Não, jamais. Sério, em muitas explicações foi muito disso que eu li. Que a definição de que é quando é um sexo lésbico porque não tem a piroca lá. Lésbicas, entendeu? Que estão ouvindo isso, nós não pensamos isso, tá? Por favor. Não, claro, não. Por isso que só que eu nunca tinha escutado esse termo. E aí até comentei com o Júnior, não sei se o Júnior pode falar. Eu acho que você me falar. É muito uma visão... É porque a questão do sexo e da transa tem uma questão muito falocêntrica, né? E também tem uma herança muito grande patriarcal. Então, a partir do momento em que você... Tanto que criar uma nova caixinha para designar sexo só para falar que é um sexo em que não tem penetração. Em que os seus estímulos não dependem da penetração de uma pessoa estar dentro da outra. A questão do Guine, do Gorne, como o pessoal fala, tem muito a ver com você não querer... Você não precisa disso para você alcançar o seu ápice. Você já tem entendimento do seu corpo e sabe que isso não vai te fazer falta. Se você não fizer isso, não vai ser uma experiência negativa. Mas existem pessoas que, por exemplo, se não tiver a penetração, elas sentem que não foi o completo. Mas, né? Isso é o sexo sem a penetração. Guine? Isso. Que isso chama de preliminar. Isso é uma pessoa... Né? Então, mas é uma pessoa que ela sente ela tem o orgasmo sem ter a penetração. É na base do toque, é na base da carícia. Todo mundo pode chegar, por exemplo, no orgasmo só com sexo oral. Até porque mas algumas pessoas não considerariam isso sexo, porque não teve uma penetração. E aí o pessoal fala, sexo lésbico porque não tem um pinto pra penetrar alguém. Mas mesmo que seja um casal heterossexual, possa ter penetração, ou um casal homossexual, não é algo necessário para se chegar ao ápice, para se chegar ao orgasmo. E aí daí sai o termo de Guine. Isso que você falou de colocar nas caixinhas, não sei se tem a ver, mas hoje em dia a gente tá falando muito mais sobre sexo, tem os famosos aplicativos, e você não vai colocar lá no aplicativo, eu não gosto de meter, eu não gosto de penetrar. Você quer ser um pouco mais sutil. Você quer meio que colocar uma palavra ali que a pessoa vai bater o olho e falar, ele gosta disso. Então você começa a fazer várias palavras que no final das contas problematizam, deixam tudo mais difícil, você fica com vários conceitos bagunçados, mas que tem um propósito de você rapidamente passar. Olha, é disso que eu gosto. Se você tá interessado, dá um like, se você não tá, vai embora. E também traz essa ruptura, né, de que a gente não...
de a gente não tem o sexo apenas dessa forma, e se não for dessa forma, não vai ser o sexo bom, não vai ser aquela experiência maravilhosa, majestosa. Então, a partir do momento... Eu gosto desse termo, tá? O que eu falo é mais sobre a gente, sei lá, querer distanciar algumas palavras da transa como se não fizessem parte, na verdade. Como se esse termo não fosse um grande guarda-chuva para tudo isso. Mas sabe de onde eu acho que é importante vir esse grupo, esse termo e essa definição? Porque, gente, no mundo gay existe muito essa classificação e essa segmentação do ativo, passivo, versátil. E o cara que não gosta de fazer isso, onde que entra? Então acho que isso é importante e isso ajuda muito. Eu acho que todo mundo devia ganhar um curso de massagem tântrica quando ela começar a explorar o sexo, pra elas entenderem que existe muito mais prazer. Muito né? mais. Tudo bem que é uma fortuna, gente, então ninguém vai fazer. O que é o sexo tântrico? Não é nem sexo tântrico. A ideia da massagem tântrica é você saber as partes das pessoas que dão prazer. É uma exploração do corpo e existe técnicas, existe modos sobre como pegar, tocar, onde tocar, como tocar, que momento que você toca, e existe tudo isso que é estudado, né? Então, e tudo isso dá prazer. Eu tenho uma amiga que falou que foi nesse curso de massagem tântrica e ela falou, cara, a pessoa gozou, só que a pessoa encostando nela, tipo, gozou no sentido ejacular. Sem estímulo sexual. Sem estímulo, tocando nela em várias partes diferentes. E a pessoa falou que, tipo, foi incrível, ela saiu, tipo, tonta. Então, pra você ver como existe uma falta de exploração do corpo, que você quer fazer só o que é representado culturalmente, que você vê em filmes, em séries, pornografia, que é o básico, que não te dá trabalho de pensar. Então... É por isso que eu acho legal conversar sobre, porque as pessoas não param pra conversar, né? Elas só fazem, né, o sexo. Na sua grande maioria, é raro você ver pessoas procurando, né, entender o seu parceiro, ou então só entender o que é o sexo pra quando sair com alguém, né? E aí você começa a pesquisar, você vai descobrindo que você não precisa ter a penetração ali, né? Talvez esteja... Se o seu sexo for só a penetração, ele não é um sexo, ele é uma bosta. Se for só isso, se for resumir, for chegar, meter, gozar, eu acho que ele é muito vago para aquilo que pode ser. É uma pessoa que não sabe o próprio corpo, honestamente. Se você acha que você só precisa só da penetração pra ter prazer, você não conhece o seu corpo. Mas a gente foi criado, né? Eu não sei quando anos vocês estão abaixo dos 30 ou depois dos 30? Eu tô abaixo. Vocês não chegaram nos 30 ainda. Então, eu acho que eu e o Léo, a gente pegou um pouco mais de coisa grotesca. O Léo, não. Eu não. Eu sou jovem. 29 não é 30 ainda não, gente. A diferença não é tão grande, mas eu acho que a gente pegou... Talvez a gente tenha pego um ensino fundamental e médio um pouco mais grotesco ainda, que era ensinado pra nós, eram as partes do corpo, onde é que dá prazer, e o que transar era o pinto no popô, na pepeca. Não, é isso. Mas desculpa, até não se falava de transar com prazer, se falava de transar é reprodução. De reprodução, isso. É o menino, a menina, e aí o espermatozoide faz esse caminho, chega lá, era isso que era educação sexual, sendo que como se sexo fosse reprodução, né? E eu não lembro, eu não me recordo disso, de alguém me explicar, por exemplo, o que é ter um orgasmo. Porque eu sempre entendi que o gozar era ter um orgasmo. E o que é ter um orgasmo? E aí você vai vendo que não é bem lá, né? Tipo, são coisas diferentes, elas podem estar associadas, mas você não necessariamente precisa de um pra ter o outro. Você pode gozar sem ejacular, você pode ejacular... Orgasmo. Orgasmo, exato. Não, mas acho que tá certo. Você pode eu falei gozar e ejacular, né? Tipo... Não, mas você pode... Olha, me ensina. Você pode gozar, ejacular, ter orgasmo. Então você pode ter orgasmo sem ejacular e você pode ejacular sem ter orgasmo. Como você pode ter orgasmo e ejacular ao mesmo tempo. E o que é orgasmo? O que é ter um orgasmo? A gente foi até engraçado que eu vi, a gente conversou sobre isso. O que é um orgasmo? Na minha concepção, o que eu vejo orgasmo, a gente tem o gozo, o gozar é prazer. Pelo que a definição do gozo é prazer. Orgasmo seria o clímax do gozo, no sentido que não tem mais nenhum pensamento, é simplesmente a sensação e o prazer. Vamos supor, sabe quando você fala que meditar é esvaziar a mente? Imagina que o orgasmo é o esvaziar da mente, mas e só sobra o prazer naquele momento. É quase um momento animal, carnal, vamos dizer assim, próprio, sozinho ou com outra pessoa,
que você tá tendo aquele prazer. Mas será que é igual pra todo mundo? Porque, tipo, tem gente que relata que, eu sinto fraqueza nas pernas, eu sinto um choque no meu corpo. Pra cada pessoa se expressa de uma forma diferente, né? Isso vai ser diferente. Isso tem até um vídeo sobre empatia, que é muito legal, do Ted Ed, e ele comenta sobre como todo sentimento e toda sensação é diferente pra cada pessoa. Não sei se foi ele o comentário da Virginia Woolf, mas ele fala sobre uma escritora que menciona como deve ser para tal pessoa. E aí ele até fala, o vídeo deu uma demonstração muito legal, que são duas pessoas conversando, como é que é a tristeza pra você? Pra mim, Leonardo, isolamento, apatia, falta de vontade de fazer as coisas e tendências suicidas, não, tô brincando, tendências pessimistas. Mas mais uma descrição meio quase literal, não literal, tipo literária. Vamos supor, pra mim eu sinto como se fosse um peso em mim, como se fosse, tipo, se eu estivesse embaixo de uma chuva pesada e frio, sabe? É isso que é tristeza, a sensação que passa pra mim. É aquilo que o Bruno tá falando, o orgasmo pra algumas pessoas é a perna que treme, ou tipo, você que se sente cansado, ou parece que explodiu algo dentro de você. Cada sensação pra pessoa vai ser diferente, e é o mesmo pra cada sentimento e sensação que a gente vai ter. Então, quando você fica triste, você sente que perdeu algo, que tá faltando e você não consegue achar. Então, pra mim, é tipo um peso nas costas como se estivesse embaixo de uma chuva pesada e eu sinto frio. E aí, pra cada pessoa vai ser completamente diferente cada uma das sensações. E é isso que as pessoas não pensam muito. Todo mundo vai assimilar que é a mesma coisa. Se a gente for falar, puxando a sardinha pro meu campo, enfim, né, da área da saúde e tal, se a gente for falar de orgasmo, vamos falar de orgasmo e ejaculação. São coisas fisiológicas. Uma depende de um estímulo físico e a outra depende de um estímulo mais neurológico, se a gente for falar nesse sentido. E é engraçado que, principalmente pro homem, a gente tem dois sistemas, né? O simpático e o parasimpático. Vocês lembram disso? Que é aquele que ativa e aquele que diminui. Eu lembro do nome. Então é um que é responsável pela energia de ativação, de ação, e é outro que é a outra parte. E no homem, os dois sistemas trabalham nesse sentido. Para ter a ereção, a gente precisa do sistema parasimpático, que é o sistema responsável, que a gente tanto que quando o homem está nervoso, está numa situação de ansiedade e tal, pode acontecer de não ter a ereção. Então ele precisa estar bem para que a ereção aconteça. E a ejaculação acontece com o estímulo do outro sistema, do simpático, porque é a intensidade. Então, né, quando você tem aquela intensidade, aquele pico de cardíaco e tudo mais, aí que chega a ejaculação. E a ejaculação é o sistema simpático, que é esse de ativação. O orgasmo é o sistema parasimpático. Então são até sistemas diferentes que comandam as duas reações. Isso é muito curioso, assim, é incrível. Que é quase consciente, subconsciente, no sentido assim? Não exatamente. Você tá indo mais pro humanas, a gente tá na biológica. Ai, desculpa! É como se um fosse o corpo fazendo o ato de reproduzir e o outro fosse recompensando você pelo ato de reproduzir pra condicionar você a fazer isso mais vezes caso você fosse um animal irracional. Que é o prazer. Consciente e subconsciente. Aqui eles vêm já, desculpa. Não. E é engraçado a gente pensar que a gente, às vezes até... Quando a gente não tá naquele momento pra chegar no orgasmo, e se você for pensar que são aqueles 4 segundos, eu tava pesquisando agora há pouco que a do porco dura 30 minutos, gente. Imagina um orgasmo de 30 minutos. Credo, que delícia. E tem pessoas que se sujeitam e submetem a situações nas quais elas nem estão tão confortáveis ou querendo fazer aquilo pra terem aqueles 4 segundinhos, sabe? E aí eu fico perguntando, será que valeu a pena? Tem gente que é viciado em... tá bom, eu tô falando, mas assim, eu já fiquei viciado em masturbação durante um tempo e eu não conseguia dormir se eu não me masturbasse. E eu precisava... Já ia começar a falar que ela é o primo do amigo. O nome disso é vício? E eu não conseguia dormir, então tinha vezes que eu estava completamente cansado, eu ia pra cama e falava, eu só quero dormir. Eu não conseguia, eu fechava o olho e eu não conseguia, eu precisava fazer isso. Eu não sei se meu corpo estava muito tenso e eu precisava relaxar ele de alguma forma. Hoje em dia, antes de dormir, eu faço tento fazer todo um ritual de respirar um pouco melhor, ou tomar um banho, ou tomar um chá, e isso faz com que eu fique mais calmo. Não, desculpa, aí quando você falou ritual... Todo mundo olhou pra você. Não. Tipo, ele te coloca numa mesa de sacrifício, aí você com as velas pingando assim. Não, gente, é que eu lembrei de um filme que aí a pessoa falava que o cachorro tinha um ritual pra dormir, aí ele falava tipo, olha, aí o cachorro fazia um círculo várias vezes, depois ele dormia. Aí foi só isso. Aí imaginei você fazendo um círculo e depois ele dormia. Sabe por que eles fazem isso? É instinto evolutivo, né? Pra se certificar que o ambiente tá seguro, porque quando ele tá dormindo é uma posição vulnerável, né? Léo, você é médico?
O que você é, Léo? Hétero. Hétero. Hétero tem conhecimentos estranhos. Alguém quer pontuar mais alguma coisa? O Vini. Eu queria... você quer trazer alguma coisa? Não, só falar desse vício que pode acontecer. Muitas vezes não tá dando prazer. Muitas vezes você não tá mais sentindo prazer com aquele estímulo. É só uma necessidade, aí uma parte mais patológica. Eu não sei, eu acho que vai fugir super do assunto, mas é que envolve um pouco envolve sexo, mas envolve outro tema, que seria os assexuais. A gente tá falando de todas as experiências sobre sexo e como muitas pessoas sentem que ele é importante, e a gente fala das várias vertentes, e as pessoas que não sentem vontade do sexo, que são os assexuais. Não necessariamente todos os assexuais, existem várias vertentes, mas existe toda uma sexualidade que se baseia em a pessoa procura relações, tipo, emocionais, e pra ela isso é um prazer, e ela não tem a vontade do prazer do corpo, que é uma coisa muito pouco explorada, que as pessoas não gostam, no sentido, elas acham que elas têm algum problema, que elas precisam gostar disso. Elas não se tocam, você tá querendo dizer? Depende. A questão é, vamos supor, a gente tem um grupo LGBT. Eles têm uma pessoa que fala, LGBT é isso, isso e isso. Os assexuais é uma coisa que eles estão se reconhecendo agora e eles não têm ninguém pra falar, pra representar o que é a sexualidade. E é tão grande e complexo, que envolve tantas vertentes, que não dá pra falar isso, sabia? Tem assexual que não gosta de se masturbar. Tem assexual que gosta de se masturbar. Tem assexual que não gosta de beijo, que gosta de beijo. E aí vai envolver demissexual, que é a pessoa que só se relaciona com pessoa que ela sente conexão, então vai naquela parte do libido do conhecer, do saber. E ela não tem tanto o libido que é o carnal, do prazer. Ela tem outros tipos de libidos que é mais mental. O sápio sexual. A ideia do demi é o sápio. O demi não é mais emocional e o sápio mais intelectual, talvez? Não tão longe. Todas elas têm prazer em algo. Tem prazer em algo, esse é o ponto. Mas eles, vamos supor assim, não é tão importante. Sabe porque assim, a gente tem um prazer do sexo, mas a gente tem a vontade de sentir isso. É que eu não conheci, nunca conheci ninguém que se define dessa maneira. Mas eu acredito que ela tenha prazer em algo, não tô falando de toque ou parte sexual, mas talvez o orgasmo dela seja estar com alguém que seja um puto intelectual e aquilo faz ela tremer. Sim, mas sim. é exatamente isso. Não, é exatamente isso. Mas eu acho que não deixa de ser sexo pra ela. Não é. Por que não? Talvez ela não use o termo sexo. Porque cozinhar pode me dar prazer pra caramba e eu ficar lá encantado e isso não é sexo. É aquela coisa, você pode ter gozo, mas não necessariamente sexo. O sexo foi criado, o termo foi criado pro ato carnal, não o ato do gozo. O gozo a gente está definindo como o prazer que você pode ter dentro ou fora do sexo, que vai guiar suas ações, ou tanto no sexo quanto fora. Mas o sexo seria o ato carnal. Então, eles não gostam tanto do ato carnal, tipo, em uma das vertentes da sexualidade. Eu acho que é engraçado, porque eles tiveram que criar todo esse nicho, que a gente é tão não definido nessa questão de sexo, a gente não consegue simplesmente falar que sexo é complexo, existe muitas vertentes, a gente quer linearizar o sexo, como a gente tá pontuando até agora, que eles precisaram criar toda uma sexualidade pra falar, gente, existem pessoas que não estão muito afim dessa questão carnal. Vocês sabiam disso? E as pessoas ficam, como assim? Teve até um amigo que ele trabalha mais com coisas, tipo, do corpo e biológicas, e ele falou, não, deve ter alguma coisa errada com essas pessoas. Eu fiquei, tipo... Pois é, Ele levou pra uma patologia, né? É uma forma já acharam que a homossexualidade era patologia, né? Enfim, é um aprendizado social. É muita coisa nova, né? Tipo, eu falei que eu realmente nunca conheci alguém que se assumisse assexuado. Mas até assim... quando eu falei da palavra do guinage, ainda não entendi. Fala Gui. É Gui, tá? Íntimo. Eu já sou meio ruim pra falar. Falavam que, nossa, hoje em dia tem muito gay, antes não tinha. Não, é que hoje em dia se aceita, mas as pessoas têm a liberdade de se assumir. Mas sempre teve durante toda a história. Ou a pessoa mesmo se descobriu. A pessoa tem agora a liberdade. Que ela viu internet. Mais. Eu imagino que os assexuais seja a mesma coisa. Então, sempre teve pessoas assexuais que não estavam tão afim de ter uma coisa tão carnal dentro do nicho, da vertente dela, do espectro que ela gosta mais disso, que ela se encaixa mais, mas ou ela se forçava porque era esperado dela, ou ela não se permitia, ela pensava, não, isso é uma patologia, isso eu devo estar doido, deixa eu tentar me forçar aqui, porque se todo mundo gosta, eu tenho que gostar também. Tem essa vontade de normalizar as pessoas, assim, todo mundo tem que ter o mesmo número de genes, todo mundo tem que ter o mesmo número dessa célula X. O que é engraçado, a gente tem que falar isso quando a gente olha pra mesa e
Ninguém aqui é igual. O corpo daquela pessoa simplesmente, ela tem uma tendência a engordar mais, ou ela tem tendência a emagrecer mais rápido, ou ela tem tendência a nunca engordar, ou a pessoa mais alta, a pessoa mais baixa, ou a cabeça é maior, a cabeça é menor. Então, tipo, é muito engraçado. A gente tenta normalizar as coisas e não é. E essa questão do sexo que eu acho que é o ponto principal do sexo que a gente tem esse problema, até que pra ter essa discussão, a gente tenta normalizar. No sentido do normalizar é traçar uma linha reta que fique fácil e não vai ter. Não, e isso é bizarro. Desculpa, isso é bizarro porque a gente ouve até hoje, né? Ah, ela é lésbica porque nunca achou um homem de verdade. Ou então, o mesmo pensamento do assexual. Ah, nossa, isso daí é uma fuga porque ele nunca encontrou alguém que dê prazer de verdade. Porque a gente assim, né? A sociedade, ela normaliza, né? E tudo isso daí coloca no mesmo pacote e fala que é só isso que funciona, é só assim que tem que ser. É só ver a nossa sigla. Nossa sigla, ela começa com G, aí vai entrando um monte de coisa. Começa com L, na verdade. Não, mas... Antes era GLS. Quem é o hétero aqui? Quem é o hétero aqui, moleque? Antes era GLS e começava com G. Mas você sabe por que isso, porque né? começou porque foi uma com forma gays, de empoderar, porque a sociedade masculina sempre foi mais expressiva, mais gritante. Ela começa com empoderar a mulher, e ela por isso vai que o L aumentando. Ela vai aumentando com a quantidade de... Hoje a sigla tem 8, 9 e termina com mais porque se descobre cada vez mais. LGBT. É que aí tem até umas questões numa discussão, né? Desse mais, porque aí as pessoas querem encaixar coisas que na verdade não é sexualidade. Que é o simpatizante de antes, né? Não, até um pouco pior. Tem gente querendo colocar, não, ele é pedófilo, ele entra ali, bota um P no final. Você é louco. Já ouvi essas pessoas falando isso. Tem várias vertentes, assim, as pessoas estão levando muito a mais pra nomear muito mais coisas que não precisa. Tem coisas que precisa, tem coisas que não precisa. E aí a gente tá entrando na neura, a gente não sabe mais o que a gente deve reconhecer, o que a gente não deve reconhecer, e a gente não conversa sobre isso. Acho que a gente só briga. pouco, eu acho que desvaloriza um pouco o movimento. Quando você começa a querer incluir muita coisa sem fundamento, ou sem entender o porquê você tá incluindo, ou só tá incluindo pra incluir, sabe? E aí também entra aquele negócio que eu acho que eu comentei na última vez, que é, a gente precisa nomear? Porque no momento que a gente tá nomeando, a gente tá tentando definir algo. E aí se a gente tá tentando definir algo, a gente tá se afastando do objeto pra tentar regularizar ele. E aí a gente não vai estar inserido naquilo, não vai achar aquilo normal. Porque a gente tá nomeando, a gente tá tentando definir que aquilo é completamente diferente, e não necessariamente a gente vai se encaixar com aquilo e fazer parte daquilo. Mas sem nomear é difícil se organizar, se expressar, como a gente tava falando do assexual, na por cultura exemplo. atual. Na cultura atual. É assim, claro, eu tô falando naquele padrão de pessoa desconstruída que quer reformular toda a sociedade. Desculpa. Eu vou trazer muito o assunto de volta pra fazer um link entre normalizar e assexual. Tipo, se a gente partir da premissa de normalização em que nem todo mundo é igual, talvez não necessariamente isso seja verdade, sabe? Tem algumas coisas que todo mundo precisa, tipo, todo mundo precisa de água, todo mundo precisa se alimentar. Será que todo mundo precisa de sexo? Será que não é uma necessidade básica do ser humano? E aí, quando a gente olha o assexuado, será que ele não... Assexuado é a célula que se reproduz sozinha. Nossa, senhor humano, você tá esbanjando. Não, desculpa, gente. É que eu já fui numa roda de discussão da Casa 1, e vão todos, porque é maravilhoso. E aí tá falando sobre a sexual, e eles estavam falando sobre a sexualidade e o grupo, e eles ficam extremamente ofendidos quando alguém fala sexuado, porque não é o termo correto. É que nem se falar que gay é o viado, entendeu? É igual a falar homossexualismo hoje em dia. Tá bom, então desculpem assexuais, não é assexuado. Mas então, será que o assexual, ele tem alguma outra questão que precisa ser resolvida? Tipo, seja biológica, seja mental? Não sei, eu não tenho uma resposta, mas eu me questiono isso. Será que não tem aí uma necessidade pelo sexo no ser humano? Então, mas aí se você for entrar nesse mérito dessa discussão, a gente entra no mérito do sexo gay. Porque fisiologicamente, para que serve o sexo? Pra reprodução. Então a gente também teria um problema, entendeu? Mas é só pra isso? Porque até pinguins são gays, tá? Não, então, mas eu não tô falando isso, gente, pelo amor de Deus, mas eu tô falando assim, se a gente for considerar que um assexual deveria sentir vontade de fazer sexo e pode ser que haja um problema com ele, também a gente pode falar da mesma forma do sexo gay, entendeu? Porque fisiologicamente e biologicamente o sexo serve pra uma coisa. Eu acho que fica bem fácil ver onde é que tá a questão é quando você olha no evolucionismo. Evolucionismo? Enfim, a teoria de evolução de Darwin. Por que a gente é do jeito que a gente é, a gente faz as coisas que a gente faz? Mutações e sorte.
eventualmente as pessoas tiveram vontade de transar e o sistema simpático, parasimpático funcionou de um jeito que você era recompensado quando isso acontecia. Então, o ato de reprodução ficou associado ao prazer que você recebe disso, por sorte, por mutação. Então, os seres que tinham isso reproduziram e continuaram, e os seres que não tinham foram extintos. Porque eles sentiam prazer fazendo sexo, então eles faziam muito sexo e reproduziam os seus filhos. Essa é a ideia do evolucionismo. Os que não sentiam tanto prazer não faziam isso e não passaram adiante. Acontece que até hoje a gente sofre mutações, cada um nasce de um jeito, as células são diferentes. Isso não significa necessariamente doença, não significa que aquilo é ruim. Só que cada um nasce de um jeito, às vezes você tem uma mutação ali dentro de um padrão esperado. Ainda até hoje, não sei se um dia vão achar, encontraram o gene gay, ou então uma parte ali do seu corpo que mostra que você é gay, você é lésbica, e nem sei se é bom que eles encontrem isso. Posso falar uma coisa disso? Eu acho uma coisa muito legal que uma vez eu vi na Scientific American, enfim. E a questão da fisiologia pro homossexual, enfim, pro bissexual é muito curiosa, porque existe a questão dos feromônios. Então eu vou sentir atração por aquela, né, pessoa que libera, e a gente tem fisicamente mesmo os receptores olfativos que vão sentir os feromônios que são exalados pelo sexo oposto. No homossexual, esses receptores, eles não recebem os feromônios do sexo oposto, eles recebem os feromônios do mesmo sexo, por isso que a vontade e a excitação vêm com o mesmo sexo. E isso desconstrói, isso daí era uma reportagem da década de 90 e poucos, enfim, isso desconstrói até a questão da bissexualidade, porque a bissexualidade demorou muito tempo para ser aceita no meio gay. Hoje em dia é uma coisa comum, mas antigamente o bissexual era o cara no armário, era a menina que, enfim, hoje é um conceito aceito. E o bissexual, ele tem os receptores dos dois feromônios, então é bem fisiológico mesmo. Eu não sei se teve pesquisa por trás disso, mas enfim, você vai ver um vídeo pornô, você fica excitado. E não tem feromônio nenhum ali no momento. Então, o quanto que isso não parte mais do conceito não, é isso daí é da minha intenção de mulher. chegar em tal pessoa. Aí já porque o feromônio pressupõe que você tem que estar no mesmo ambiente com a pessoa, né? Existe o estímulo visual que a pornografia vai lhe dar e aquilo vai ter uma consequência, uma reação no seu corpo de excitação. E um homem gay vai se sentir excitado vendo um vídeo de um homem dentro dos padrões do que ele espera, que excite ele. E não vai sentir como uma mulher, mas não tem feromônio nem masculino nem feminino ali na hora. Exato. Mas, voltando a falar sobre o que você estava falando do assexuado, se tem alguma coisa assexual, se tem alguma coisa diferente, se tem alguma coisa a ser resolvida, eu não acho que tem nada a ser resolvido. Tem alguma coisa diferente, sim, mas isso não é nada que impossibilite ele. Talvez seja uma das várias mutações, as possibilidades das pessoas se desenvolverem que, ok. Imagino que tenha muita gente que tenha tido experiências sexuais ruins, tenham tido bloqueios em cima disso e por isso se fecham. E aí talvez seja bom a pessoa ou não. São coisas diferentes. Trauma psicológico é diferente de ser mas sexual. Muita gente, eu imagino que tem uma parcela de pessoas que se dizem assexuais que talvez tenham questões a trabalhar por passarem por experiências ruins. Não sei, talvez tenha até uma parcela de homossexuais que na verdade sejam héteros e vice-versa porque passaram por experiências, tiveram traumas, enfim. Sim, e faz sentido, né? Porque imagina assim, se eu tive um trauma relacionado ao sexo e aí eu não sinto mais vontade de fazer sexo e alguém passa me mostrando uma caixinha em que nessa caixinha existem as pessoas que não sentem vontade de fazer sexo, eu poderia me colocar ali dentro porque eu também não sinto, mas aí eu não sinto por um motivo X específico de trauma e tudo mais. Mas não necessariamente poderia ser algo biológico meu, pode ser até psicológico. Sim, talvez nesse caso houvesse alguma coisa a ser tratada e também você tem que perguntar, talvez a pessoa não queira pelo resto da vida dela fazer sexo, porque ela tinha potencial, digamos assim, para fazer sexo, mas ela passou por uma experiência muito ruim e não quer mais. O quanto que isso é determinante na vida dela, o quanto que ela não pode permanecer assim, o quanto que também seria bom ela trabalhar em cima disso, porque talvez esse trauma esteja impossibilitando ela não só de ter relações sexuais, mas em outros aspectos da vida dela. Talvez aí, nesse caso desse trauma, que impossibilitou alguma coisa, seja legal a pessoa passar num psicólogo, se conhecer melhor, ver o que tá levando ela a pensar o que ela tá pensando, tentar entender o que ela tá pensando, mas para a parcela maior dos assexuais, que eu acho que simplesmente pode ser um comportamento que você nasce dentro da mutação esperada do evolucionismo, que ok. O que é importante é você estar confortável com você mesmo, né? Se para você tá tudo bem estar assim, então eu acho que tipo, não precisa procurar ajuda, né? Então... esse é o problema dos assexuais, né? No sentido, tipo, eles não têm nenhuma pessoa para falar ou, tipo, uma descrição. Por isso que eles são perdidos. Pode ser realmente. Por isso eu até vejo
Tem grupos no Facebook, quem quiser explorar, porque tem muita gente que vai lá pra explorar essas questões. E aí, nossa, mas eu não gosto nem que a pessoa me beije, não sei o quê. Aí você fica, tipo, isso é sexualidade? Tipo, não necessariamente, pode ser outra coisa, sabe? Pode ser questões. Então tem muitas vertentes. Beleza, fechou? Né? Senão a gente vai aqui. Não pode falar mais de sexo, Vamos então? pra parte 32. Não pode mais falar de sexo. Agora é hora de fazer. Da parte teórica, prática, e a gente já volta. Ele me ama agora. E vocês fiquem com vontade, que a parte prática é só pra quem tá aqui, tá? Vamos pro Memórias de uma Frita. Bom, quando eu tinha cerca de 8 a 10 anos, não lembro muito bem, fui visitar os meus avós no Ceará. E eles moram bem no interior, perto do Piauí, é bem interiorzão mesmo. 6 horas de Fortaleza. Enfim, estava lá com uma prima e fomos para um açude. Eu, minha prima e minha irmã. Açude é um reservatório de água artificial. Então, assim, eles... Nos períodos de seca, para que eles tenham água, eles pegam pedaços assim de... Eles Geralmente escavam. eles escavam ou eles pegam algum lugar que já tem isso naturalmente, eles exploram isso para que tenha mais água concentrada ali. E a gente foi tomar banho de açude, né? Fomos lá, até aí tudo bem, voltamos. E a comida do Ceará é um pouco forte, né? Então, do nada começou... Tipo assim, teve um mau cheiro enorme. E aí... Nossa. Olha o Big Brother aí. Nossa, você vai terminar que nem as branquelas, né? Na parte do banheiro. Não, mas não era meu. Isso me deixou muito... E isso me deixou muito indignado. Porque eu falei, gente, mas tem alguém fazendo... Não é possível. Esse cheiro não tá surgindo do nada. Estava eu, minha prima e minha irmã, né? Aí estávamos lá e aí o cheiro subiu de novo. Eu falei, não é possível. E eu comecei a ser o fiscal. Fiscal do cu alheio, é isso. Foi quando a expressão começou, assim, gente. Fui lá, e aí cheguei perto da minha irmã, nada. Na hora que eu fui perto da minha prima, assim, coloquei a cara lá. No cu dela? Sim, e ela soltou na minha cara. Ela o quê? Ela o quê? Ela soltou um pum na minha cara. Desde então, né, gente, Você não cheira mais peido. Eu venho fazendo apresentações no TED pra contar que isso daqui não se faz, tá, gente? De que a vida não sejam fiscais do cu continua. alheio, por favor. Essa é a moral da história. Mas descobriu de onde o cheiro? Era dela. Nossa! Você entendeu? Por isso que ela soltou um pum na cara dele. Ela mostrou, tipo, de onde saiu a fonte. A fonte era dali. É isso que você tá buscando, né? Toma! Tô fritando. Leonardo, que música tá fazendo você chorar? Você não frita, você chora. A semana inteira. As lágrimas fritam. Eu vou indicar uma música de um show que eu fui. É do Felipe Cato. É uma música que chama Saga. É incrível essa música. Bruno. Bem, eu como ouvinte assíduo da playlist Tô Fritando, inclusive quem ainda não tá assinando a playlist vai lá e assina. Onde ela assina? Lá no Spotify. Assina não, segue, né? É verdade, segue lá. Segue isso. Tá em todas as mídias? Não. Na playlist só no Spotify. A playlist só é Spotify. Tá. Então, pra quem quiser ouvir lá, segue no Spotify, tem a playlist Tô Fritando, é só botar na busca que você vai encontrar facinho. E ouvindo recentemente, eu vi que tá faltando algo mais oriental na playlist, sabe? Então, assim, eu quis dar um oriente-se. Então, a minha indicação aqui vai pra o... não sei se vai ser o primeiro K-pop, Boom Boom, do girl group Momoland. Então, é daqueles grupos maiores que tem, acho que, tipo, quase 10 integrantes. É bem viciante. Tipo, você escuta uma vez, vai ficar o barulhinho na sua cabeça, você vai ouvindo moda, né? Várias e várias vezes. Inclusive, recomendo ver com um videoclipe e já aprender a coreografia. Porque na balada você chega e todas as gays tá sabendo. Também é um K-pop e é de outra banda muito famosa chamada Twice. Se chama Yes or Yes. É a mesma coisa, música chiclete que você escuta várias vezes e depois você não consegue mais parar. Qual que é, Vini? Sim ou sim. Yes or Yes. E o da nome? banda Twice. Twice. Proibido K-pop pelos próximos 6 meses aqui no Tô Fritando. Só não pode pagode. Pedro. Bom, eu continuo a pessoa dos indies tristes. Na verdade, isso não é tão triste, isso é gostosinho pra ouvir nos finais de semana. Se chama Honey Bee, da banda The Head and the Heart. Honey Bee. The Heart. The Head. The Head. The Head and the Heart. And the Cabeça e o coração. Júnior. Eu resolvi escolher uma música da Christina Aguilera, que é
Not Myself Tonight. Tem muito a ver com o que a gente falou hoje, então, se vocês estão querendo extravasar, é uma música maravilhosa. E é de um álbum muito injustiçado, gente. Esse álbum... É o que flopou? Qual dele? Foi o primeiro que flopou. Tipo, dali pra frente nada mais fez sucesso com ela. Pop farofa. Foi antes da Lotus Tour. Foi antes da Lotus Tour? Antes da Lotus Tour. Cristina Aguilera? Not Myself Tonight. Not Myself Tonight. Tem uma pegada meio sadomaso, tá bem legal. O clipe também é muito bom. Posso fazer uma Sim. menção honrosa? A gente fez um programa sobre sexo, eu acho que uma música ótima pra transar é Do I Wanna Know, do Arctic Monkeys. Chapado, né? Na boquinha da garrafa também é ótimo. Chapado, qualquer música deve ser ótima mesmo. Depois o Léo não quer ser o hétero, né? Extravasa da Cláudia Leite também. Não, mas Não, tem que Deus me livre. tem que ser na boquinha da garrafa versão acústica, aí dá pra fazer alguma coisa. Eu vou indicar Only Fuego, Corra. É um tecnobrega maravilhoso. Vai, vamos lá, vamos pro Quem Te Queimou. E aí eu preciso só questionar uma coisa pra vocês. Vocês querem fazer disso uma espécie de competiçãozinha? Sim. Eu não sou competitivo, eu não Então- gosto. Vai perder então, trouxa. Loser. Então assim, como é que funciona? Chama Qual é a Música. Eu vou ler um verso que eu traduzir pelo Google Translator e vocês vão ter a chance de tentar adivinhar esta música. Acertou, ganha 3 pontos. Não acertou, vou ler o segundo verso, que é uma dificuldade mais fácil, ganha 2 pontos. Eu vou ler o terceiro verso, ganha 1 ponto. Quem pode tentar chutar? Quem falar a palavra primeiro pra, né, tipo, apertar o botão, não dá pra apertar o botão. Então quem falar Cláudia... A gente já sabe que é a música da Cláudia Leite. Quem falar Cláudia primeiro responde. Tá bom. Entendeu, Léo? Eu vou desligar meu microfone. Não, tem músicas porque- aqui. Pode falar Eu o nome coloquei. da música ou o artista? Não, tem que falar o artista e o nome da música. dois. Eita porra. Pode ser só o sobrenome Você do vai artista? pegar uma música em inglês e passar português ou vice-versa? Isso, eu peguei uma música em inglês e traduzi no Google Translator. Ok. Se a gente pegar o coleguinha colando no Google e cabuetar, a gente ganha o ponto por ele? Ganha. Então eu vou ler o primeiro, se alguém quiser chutar, Cláudia, Tá bom. tá? Agora, joguem suas mãos para cima. Chegando na boate, nós acabamos de terminar. Estou fazendo do meu próprio jeito. Pior que eu conheço essa música, mas não sei nem de que é, não sei nem. Alguém? Fudeu. Segundo verso. Você não tá no Vou refrão. ler o segundo verso, hein? Lê o primeiro mais o segundo, né? Decidi me envolver, mas agora você quer sair fora. Pois um outro cara me notou. Eu estou na dele. Você está afim de mim? Não se importe com ele. Gente, isso tá parecendo pagode. É pop. Google Liga Translator. pra mim, não liga pra ele. Mas isso é sertanejo. Tá fácil, então. cara. Mas eu pensei nisso, na verdade. Tudo música de viado, cara. Esse é o problema. A gente claramente nunca parou pra prestar atenção na letra. Já deu pra sacar que é uma mulher? Sim. Por quê? Fala de novo a frase, por favor. Nós somos heteronormativos. Decidi me envolver, mas agora você quer sair fora. Pois um outro cara me notou. Eu estou na dele e você está afim de mim. Não se importe com ele. 3, 2, 1. Valendo 1 ponto. Hã? Um ponto ao refrão, né? É. Porque se você gostava, então deveria ter colocado... Cláudia. Ah, Cláudia! Vai. Beyoncé. Aham. Single Ladies. Isso. Ó, fácil, cara. O pior que eu gritei só, em vez de gritar Cláudio, Eles falaram Cláudia antes de você terminar. Não pode, hein? A verdade é, eu só sei o refrão dessa música, eu não sei o resto. Tá liberado falar Cláudia antes de terminar? Em tese, é a mesma música que já passou 3 frases. Desculpa, realmente. É Put Your Hands Up. Só a primeira frase tem que esperar terminar, vai. Só a primeira frase tem que esperar terminar. Café porque com leite. Fica mais justo. A única coisa que eu sei dessa música é On the Single Ladies, On the Single. Só isso que eu sei. Tipo, Tennessee, they put a ring on it. Tudo as minas solteiras, tudo. É assim que Hoje já eu tô tá. solteira. Hoje eu tô Todas as solteira. meninas Hoje eu tô são- solteira. É que eu peguei Google Eu vou Translator. listar. Ó, vou fazer outra. Vai. Vocês querem esperar terminar a frase pra falar? Não. não. Acho Já que que é a direto. primeira, a É primeira a direto. gente pode esperar até o final e as outras Mas não. se errou, se Não, nem a falou, primeira. se falou antes e errou, tá fora da rodada. Não. Mano. Se você quiser meu futuro, esqueça meu passado. Se quiser ficar comigo, Cláudia. melhor... Vai. Não, Spice Girls Wanna Be. Não era
pra esperar, Não. A gente acabou de definir que não. Na primeira não foi Vini. Não, a gente acabou de Ai, decidir gente, que não Presta pode. atenção no jogo, Jô. Eu não tô acreditando. Vamos lá, 3, 1. Eu não posso ficar inútil. Eu acho que não tá difícil, hein, cara. Tem mais 3 músicas, vamos lá. Com as luzes apagadas, é menos perigoso. Aqui estamos nós agora. Nos divirta. Me sinto estúpido e contagioso. Quê? Vou dar uma dica nessa daqui. Ela é rock. Ninguém? Vamos para o segundo verso. Aqui estamos nós agora. Nos divirta. Um mulato, um albino, um mosquito. Minha Cláudia. libido. Quem foi? Eu. Vai. Nirvana Smells Like Teen Spirit. É. É que eu não lembrava o Zoou! nome da música, caralho. Zoou! Nunca ia Você falou conhecer. um albino, eu falei, não. Essas não deve músicas eu só ser lembro essa. do ra, ra, ra. É só isso que eu lembrava. Esse é Lady Gaga? Ra, ra, ra. Nossa, Próxima. penúltima. Penúltima, hein? Esse é mais rápido. Com o gosto do veneno, estou no paraíso. Cláudia? Não, Fala. desculpa. Eliminado. Britney Spears, Toxic. Isso. Chupa! Foi boa. Desculpa, gente, eu sou muito animado. Vou começar. Léo, eu tentei te ajudar, Léo. Foi boa. Vamos ver agora. Foco, Léo. Foco. Liga o microfone, Léo. Última rodada, Léo. Valendo 1000 pontos. É tipo videogame, é video show, né? Tipo, que no último dia você podia passar a pessoa. Eu estou queimando pelo céu. 200 graus. Cláudia. Nossa senhora. Ai, mas eu não sei o nome do cantor. É aquela... Não é... Ah, não. Eu esquece. quero. Eu vou ficar fora. É, Não, eu quero, né? Cláudia. Peraí. Cláudia. Vou ler a segunda frase. Não, ainda é dentro do mesmo verso, hein? 200 graus. É por isso que eles me chamam de Senhor Fahrenheit. Cláudia. Cláudia. Don't Stop Me Now, Queen. Você, o que você acha que Eu é? ia falar, não stop me now, Queen, não stop me now. Vocês falaram junto. Eu não quero ficar com o Léo, por favor, me deixa. Porra, Léo, eu tentei te ajudar. Eu só sabia o refrão, eu esqueci o nome da música total de nervoso. Pior que... Ainda bem que você esqueceu, porque, tipo, você era a única pessoa que podia ganhar de mim. Gente, não Quem adianta... ganhou foi o Bruno. Não adianta saber quem ficou empatado embaixo. Eu que ganhei. O importante é eu não quero ficar em último. Tá, tchau, Léo. Bruno, Pedro, Júnior. Tchau. Acabou, Obrigado, hein? gente. Obrigado. Peraí, então, não. Beijos, me liga. Eu tô tendo Tchau, uma tchau, bola. Isso é uma bola. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Quer que a gente leia a sua história no Memórias de uma Frita? Manda um e-mail pra nós lá no podcast @cafofodobatata.com, podcast@cafofodobatata.com. Você também pode conversar com a gente através do nosso grupo no Facebook, Alimente uma Batata. E mais uma coisa, a playlist das músicas indicadas no Tô Fritando você encontra lá no Spotify ou acessando nosso site cafofodobatata.com. Batata suas fritas.